Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto, nossa reunião de domingo à noite, hoje, domingo, dia 21 de junho. E vamos orar antes de lermos a palavra de Deus. Senhor Pai, obrigado por essa noite, por esse domingo, pelo dia do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, na meditação da Tua palavra. Rogamos Tuas bênçãos sobre cada um que está ouvindo e por onde essa palavra for propagada, Pai, que possa alcançar almas que ainda não se alimentaram do pão que desceu do céu. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, cujo nome oramos. Amém. Irmãos, eu queria falar a respeito do Senhor Jesus, o pão que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 30 a 69, nós temos esse texto inteiro falando a respeito do Senhor Jesus Cristo e da conversa ou da discussão que ele manteve com os fariseus ali que questionaram a respeito daquele que o Senhor Jesus Cristo dizia ser. Então, em João capítulo 6, versículo 30 até o versículo 69, nós temos esse texto todo falando a respeito de Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. E então, nós não vamos ler todo o texto agora, mas vamos ler até pelo menos o versículo 40, João 6, versículo 30 a 40. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois nós vamos ler outros versículos desse capítulo de João 6. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, ele estava entre a multidão, entre as pessoas, entre eles havia fariseus, haviam os escribas, saduceus, aquela patotinha toda que tentava pegar o Senhor Jesus Cristo no contrapé. E o povo ali desejava um sinal. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo já tinha feito vários sinais, mas ali o povo queria um sinal, e eles tentam provocar em Jesus algo, dizendo: olha, se o Senhor fizer um sinal, nós iremos crer. Veja, ele diz assim: que sinal faz para que vejamos e creiamos em ti? Então eles queriam um sinal. O sinal era uma manifestação externa, um indício ou uma credencial que validasse as palavras do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo fosse membro de uma dessas igrejas que buscam apenas encher os bancos, ele não daria um sinal, ele daria vários sinais. Porque, na verdade, o que atrai as pessoas para as igrejas hoje em dia não é a vergonha da cruz, mas os benefícios materiais supostamente dados por Deus nessas igrejas, tá? Não estou falando do Senhor Jesus Cristo em si, mas essas igrejas, elas querem fazer sinais para que as pessoas possam se aglomerar nos seus cultos, a fim de que tenham mais gente em seus cultos. Porque o povo quer isso, o povo quer sinal, o povo quer bênção material. Mas eles não querem chegar até a cruz de Cristo. O homem de hoje, tal como no tempo do Senhor Jesus Cristo, eles não querem ouvir a verdade do Evangelho, que o homem é miserável, que o homem é um pecador, e que ele está desgraçadamente perdido em seus delitos e pecados. O que o homem quer ouvir é uma mensagem light,
onde Jesus é um grande Papai Noel com um saco enorme de bênção para dar aos que pedirem. Jesus sabia que dentre os seus seguidores haviam aqueles que estavam com ele apenas para uma satisfação material. Estavam ali andando com o Senhor Jesus Cristo em busca, viam em Jesus uma fonte de satisfação material. E mesmo o Senhor Jesus Cristo aponta isso. No mesmo capítulo 6 aqui, o versículo 26, o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, vós me procurais não porque visse sinais, mas porque comesse dos pães e vos fartasse. O Senhor Jesus Cristo tinha consciência de que muitos o seguiam apenas atrás do pão material. E quantos hoje nas igrejas buscam satisfação dos seus desejos pessoais? E muitas igrejas, sabendo disto, aproveitam da situação e oferecem aquilo que as pessoas querem. Oferecem benefícios materiais e com isso os mantêm sempre em suas igrejas. Elas realizam sinais, prodígios, e aqui nós temos que sempre colocar as aspas, né, nesses sinais de prodígios que nas suas maiorias nem mesmo tem procedência de Deus, mas eles fazem e forjam sinais e prodígios para manter as pessoas em seu meio ali. Eu costumo dizer que tais igrejas, elas aproximam as pessoas do materialismo, mas afastam-nos da cruz de Cristo. São mais assistencialistas do que proclamadoras do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não deu um sinal para aquelas pessoas, mas ele deu uma mensagem dura. Se nós lermos todo o texto até o final, e os discípulos mesmo vão falar que dura é essa mensagem. Uma mensagem de arrependimento. Aqueles que estavam ali apenas pelos sinais se sentiram ofendidos. Porque o evangelho pregado, ele ofenderá as pessoas. Quando anunciamos o verdadeiro evangelho, as pessoas ficarão ofendidas. Ninguém quer ouvir que ao morrer vão para o inferno. Eles querem ouvir um outro evangelho. Um evangelho, se você morrer, quando você morrer, fique tranquilo, Deus vai te receber. Porque Deus, ele recebe todos. Deus é amor. Olha, fica tranquilo que quando você morrer, nós vamos orar por sua alma e ela vai passar por um período aí de transição, mas fique tranquilo que vai chegar um momento em que ela vai sair desse lugar que se chama purgatório e ela voltará para Deus. Fique tranquilo que Deus vai recebê-lo ali. Nós vamos orar por você. Nós iremos fazer missas para que você possa chegar até Deus. Pode ficar tranquilo. Então é isso que as pessoas querem ouvir. Outros ouvem o seguinte: olha, não, fica tranquilo. Quando você morrer, você vai voltar. Você volta num outro corpo, você volta numa outra pessoa e você vai aí melhorando sua vida até um dia que você estará plenamente liberto e aí você então estará com Deus. Não, Jesus não fala isso. O Evangelho diz que o homem é pecador, que o salário do pecado é a morte, que o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso o juízo. E as pessoas não querem ouvir esse Evangelho. Esse Evangelho pode ofender os seus sensíveis ouvidos. Mas aqueles sinceros que reconhecem, que são confrontados com a mensagem, quando olham para a sua vida, eles vão se aproximar da cruz de Cristo. Eles vão reconhecer que, de fato, necessitam do perdão dos seus pecados em Jesus Cristo. Vamos olhar aqui o texto que nós acabamos de ler, o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para aquelas pessoas. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo diz que o pão dado no deserto era dado por Deus, não por Moisés. Eles alegaram isso para o Senhor Jesus Cristo. Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus responde: quem deu o pão não foi Moisés, é o próprio Deus. Então a primeira coisa que Jesus corrige é a visão errada que eles tinham de que quem cumpriu ou quem supriu a necessidade do povo tinha sido Moisés. Quem havia suprido a necessidade do povo no deserto, Jesus estava falando, não foi Moisés,
Foi Deus. Nenhuma pessoa pode ter a fome saciada por outro, senão pelo próprio Deus. É o próprio Deus, o nosso Deus, que ele alimenta. Moisés era apenas um homem chamado por Deus, um instrumento usado por Deus, mas não era Deus. E os judeus têm Moisés como o próprio Deus, praticamente. E Jesus fala, quem deu o pão é Deus. E Deus é quem dá o pão da vida. Algumas pessoas até hoje vão aos cultos em busca de um alimento dado pelo homem. Não existe problema algum a igreja assistir os necessitados. A Bíblia até fala e exorta a nós fazermos isso. Mas fazer isso só, deixar as pessoas satisfeitas com o alimento material, mas com fome espiritual, essa não é a função da igreja. A igreja não é uma agência de assistência social. Ela pode até fazer, mas o propósito dela é propagar o evangelho. Nós podemos estar levando uma solução temporária quando fazemos isso. Mas amanhã essas pessoas vão voltar para querer receber mais. Como igreja, devemos fazer essas pessoas terem um encontro com o pão da vida. Quem dá o pão da vida é Deus. Quem supre as pessoas é o próprio Deus. Israel, no deserto, foi guardado por Deus, liderado por Moisés. Outra coisa que o Senhor Jesus Cristo diz, o pão dado por Deus é o pão que dá vida eterna. Versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quando uma pessoa come do pão que desceu do céu, e aqui o Senhor Jesus Cristo está se referindo a Ele mesmo, eu sou o pão da vida. Quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ela será satisfeita plenamente. Ela não vai mais buscar aqui ou acolá alguma coisa que possa acrescentar à sua fé, alimentar a sua fé. Eu conheci um senhor, e eu não vou dizer o nome porque alguns irmãos o conhecem e sabem, ouviram também essa história dele, mas ele falou isso para mim, na época, para mim e para o pastor Ronaldo. Ele, de vez em quando, frequentava a nossa igreja, os seus filhos vinham na escola dominical, mas ele uma vez disse que ele gostava da nossa igreja, gostava do estudo da palavra de Deus, mas ele precisava de uma igreja que tinha sinais e maravilhas. E ele disse o seguinte, porque a minha fé é alimentada pelos sinais, a minha fé é alimentada por aquilo que eu vejo. Nada tão distante do que a palavra de Deus diz. E Hebreus fala isso, Hebreus 11 nos fala isso. Né? Leia lá Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus falando, dando a definição de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E esse senhor dizia que a fé dele era alimentada por aquilo que ele podia ver. E muitos vão nessa, muitos embarcam nessa. E infelizmente, as pessoas, elas parecem que preferem se apoiar nessas coisas do que confiar no Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele preenche todos os vazios da vida de quem o busca. A pessoa não precisa mais se apoiar em nichos ou amuletos. O pão da vida sacia a fome e a sede espiritual, como o próprio Senhor Jesus Cristo fala aqui. O pão que desceu do céu dá vida eterna, bem contrário do pão dado no deserto. Olha o versículo 58 aqui de João 6. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Esse é o pão que o Senhor Jesus Cristo veio oferecer ao homem, a sua própria vida. Um terceiro ponto é que somente aquele que o Pai lhe dá virá a Jesus. Ele fala isso no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Embora muitos viram Jesus, andaram com Jesus, foram agraciados pelos milagres do Senhor Jesus, comeram do pão que Jesus multiplicou, comeram do peixe que Jesus multiplicou, beberam do vinho que Jesus transformou da água. Essas pessoas não creram no Senhor Jesus Cristo. Se sinal fosse
credencial para a salvação, ou se por meio do sinal as pessoas se converteriam ao Senhor Jesus Cristo, na multiplicação dos pães e dos peixes, o texto diz que o Senhor Jesus alimentou 5.000 pessoas. Então nós teríamos uma igreja iniciando em Atos com 5.000 pessoas, mas Atos 1 nos fala que o número de crentes reunidos na primeira reunião da igreja era de 120 pessoas. Então veja, o pão da vida sacia a fome espiritual, mas as pessoas que vão atrás do pão, o pão material, elas se alimentam e vão embora. Elas podem ouvir, podem ler, podem andar no meio do povo de Deus. Podem até ser agraciadas por um milagre. De repente a pessoa pede oração por uma cirurgia em que os médicos não dão garantia de que será curado, e a igreja ora, a pessoa é curada, mas não conhece de fato o Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que foram dados pelo Pai permanecerão em Jesus. Embora as igrejas estejam apilhadas de pessoas, nem todas são salvas. São almas pobres que se satisfazem com o pão do deserto. Não estão nem aí para o pão da vida. Se essas pessoas não forem tocadas pelo Espírito Santo de Deus, se elas não se arrependerem dos seus pecados, elas voltarão no outro dia atrás de um novo sinal, de mais pão para aquele novo dia. Mas aqueles que o Espírito Santo ilumina, aqueles que o Espírito Santo abre o coração, esses vão até o Pai. E a promessa do Senhor Jesus Cristo aqui é que essas pessoas não mais serão lançadas fora. Não mais serão lançadas fora. É o texto que nos diz aqui. De modo nenhum os lançarei fora. E o Senhor Jesus Cristo ele vai tratando desse assunto. E os judeus começam a murmurar a respeito disso. Olha o versículo 41. Murmuraram, pois, eles, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E eles então perguntaram: não é Jesus o filho de José? Acaso não conhecemos seu pai, a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu restarei no último dia. Então eles começaram a questionar: mas conhecemos o pai dele, conhecemos a mãe, conhecemos seus irmãos, como é que ele diz que desceu do céu? E ele então começa a aumentar o tom contra esses homens, ao ponto desses homens se sentirem ofendidos com respeito ao que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Aí no versículo 60, diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Porque o Senhor Jesus Cristo começa a falar e acusar os judeus a respeito de que eles veneravam mais o pão do deserto do que o próprio Messias que desceu do céu. Então eles começam a ofender ao Senhor Jesus Cristo, começam a questionar o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo enfatizando: olha, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Ou seja, vocês precisam aceitar a minha obra na cruz do Calvário, não que seremos canibais e comer a carne e beber o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é isto. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele engrossa o tom e os discípulos falam: olha, esse discurso é duro. As pessoas não querem ouvir mensagem que aponta o seu destino final. As pessoas não querem ouvir a mensagem que aponta a última estação da sua alma, que é o inferno. Elas preferem ouvir que são boas pessoas, que a vida na terra pode ser mais suave. Não querem ouvir sobre a condenação que está reservada aos incrédulos. Ouvem muito do amor de Deus, mas pouco da sua justiça, e assim caminham a passos largos para a perdição eterna. Pode ser que essas palavras sejam duras. Talvez você prefira ouvir algo mais doce, mais algodão doce. Mas essa mensagem é necessária. Você precisa se apropriar do pão da vida
porque somente por meio dele você terá saciado a sua fome espiritual. Somente através de Jesus Cristo você terá a vida eterna garantida, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui, que as pessoas que o receberem jamais serão lançadas fora da sua comunhão. A mensagem pode ser dura, mas é a única que salva. É como aquele remédio amargo, mas é o único que pode te curar. Você está com uma dor muito forte ou com uma doença, e o único remédio que pode te curar é aquele remédio amargo. Se der água com açúcar, você não vai ser curado. Assim é o Evangelho. O Evangelho aponta o destino da alma sem Cristo, o inferno. Mas aponta a cruz de Cristo e a vida eterna. E esse Evangelho é o único que pode salvar. E todos que recebem serão salvos. É a promessa do Senhor Jesus Cristo. Mas os que recusam, eles vão perceber que aquele Evangelho algodão doce logo acabou. E seu destino foi selado, separado de Deus. Experimentar o pão da vida nos traz vida eterna. E aqueles que deste pão comerem, não mais se incomodarão com a mensagem da cruz. Na verdade, essa mensagem dura e amarga passa a ser suave e doce. Quando você recebe a Cristo como Salvador, você então passa a se deleitar com a mensagem do Evangelho. Porque você já não é mais aquele pecador destinado ao inferno. Você é aquele pecador que estava a caminho do inferno, mas foi resgatado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então você se deleita com essas verdades. Você não mais fica zangado com essas palavras. O pregador, quando diz que toda alma que pecar morrerá, e que o salário do pecado é a morte, e que aqueles que não confessarem Cristo serão condenados eternamente, você que já comeu do pão que desceu do céu, você sentirá, na verdade, uma mensagem suave e doce. Ela foi amarga para você, foi dura, foi pesada, até o momento em que seus olhos foram abertos para o Evangelho. Mas quando Cristo entrou em sua vida, quando Cristo entrou em seu coração, essa mensagem passou a ser doce como mel. Ela não é mais dura, porque você encontrou nela a vida eterna. A mensagem é dura, mas ela se torna suave e doce quando você recebe Cristo como Salvador. O caminho da cruz é difícil. Mateus 7, versículo 13 e 14 nos fala que a porta é estreito é o caminho. Os que são apenas simpáticos à cruz, na hora de passar pela porta estreita, recusam. Preferem o caminho largo. Os mais velhos vão lembrar daquele quadro que muitas casas de crentes tinham, né? Que eram 2 caminhos. Então tinha um caminho estreito, ali na porta tem um pregador com a Bíblia em punho, pregando, e entra um, entra outro, no caminho ali uma igreja aqui, uma outra igreja colar, e poucas pessoas subindo por esse caminho, mas lá em cima, no topo da montanha, está lá um céu radiante, e um outro caminho largo, festas, circos, cinemas, boates, tudo ali, bebidas, bares, bem largo. E quantas pessoas passam por aquele caminho? Mas o final desse caminho é um precipício para o inferno. Então que você possa reconhecer, que você possa ter experimentado o pão da vida e entrar por essa porta. Sentir alegria e gozo em caminhar pelo caminho estreito. Não é fácil, o caminho do Evangelho não é fácil. Mesmo depois que abraçamos a fé em Jesus Cristo. Quantas lutas, quantas batalhas nós enfrentamos. Quantos pecados nós cometemos e sentimos arrasado por ter ofendido a santidade de Deus e precisamos confessar. Aliás, quando você peca e sente envergonhado, quando você peca e sente que você desagradou o seu Deus, isso é um bom sinal. É o sinal que você está no caminho estreito.
Mas se você peca e diz, não, é assim mesmo, só no céu eu vou ser perfeito, quando você não sente o peso do seu pecado, então é necessário checar aí a sua salvação. O texto ele conclui com o versículo 67, 68, o Senhor Jesus Cristo. O versículo 66 diz que à vista disto, dessa mensagem dura, que os discípulos falaram que era, e o Senhor Jesus Cristo fala com eles a respeito disto, ele então diz no versículo 66, à vista disso muitos dos discípulos abandonaram e já não andavam com ele. As pessoas ouviram a mensagem dura e abandonaram, preferiram se afastar do Senhor Jesus Cristo. Vamos naquele outro lá que também fala que é Messias, e olha como que o evangelho dele é mais suave. Então o Senhor Jesus pergunta aos discípulos que ficaram, aos 12, versículo 67, porventura quereis também vós outro retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O desafio deixado pelo Senhor Jesus aos discípulos, que ficaram atônitos com a maneira que o Senhor Jesus tratou daqueles que só queriam um sinal e que foram embora, o Senhor Jesus Cristo disse, vocês querem também ir embora? Quereis vós também ir? Eu gosto da resposta de Pedro. As pessoas brincam muito com o apóstolo Pedro, dizendo que ele era aquele que trocava o pé pela mão, estava sempre entrando em fria porque tomava a iniciativa. Mas Pedro mostrou caráter, mostrou personalidade, porque ele podia até errar, mas ele não se calava. E quando ele errava, o Senhor Jesus o corrigia. Tanto é que depois o seu ministério, como apóstolo, o levou a escrever epístolas. Ele foi um dos alicerces da igreja primitiva. E aqui Pedro dá uma resposta, que eu sempre gosto de lembrar dela quando sou tentado a querer pensar que exista um outro caminho. Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Sabe quando você começa a ouvir outras mensagens? Olha, como recentemente eu comentei, não sei se foi uma mensagem ou comentei em casa com a Elizabeth, um pastor famoso de São Paulo, dizendo que todos serão salvos, porque Jesus veio e tirou o pecado do mundo. Hitler, Mussolini, mesmo que eles não queiram, essa mensagem que essa pessoa trouxe, mesmo que eles não queiram, eles estarão lá na mesa do Senhor. Essa mensagem é boa. Quer dizer, eu posso ser o maior traste do mundo, não preciso aceitar Jesus Cristo. Eu vou estar lá. E esse pastor então dizia, porque João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Só que João Batista não disse que ele tirou o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Tira o pecado de quem? De quem o aceita como seu Salvador. Então muitas vezes as pessoas é tentadas, mas aquele também é pastor, aquele também usa a Bíblia. Mas olha como a mensagem dele é mais suave. Olha como que o culto dele é mais legalzão. Olha como que o louvor deles é um louvor mais, assim, que mexe com a gente. Eles devem também estar certo, mesmo porque a igreja deles está tão grande, cresce tanto. Sempre quando alguém fala assim para mim, olha, eles não devem estar errados, porque se eles estivessem errados, a igreja deles não cresceria tanto. Eu sempre digo assim, o que cresce mais no jardim? A erva daninha ou a flor? O que você precisa estar tratando, retirando sempre? É a erva daninha. A flor nasce aos poucos. A erva daninha nasce aos montes. Então, quando Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Eu volto para essas palavras e falo, Senhor, é verdade. O Senhor tem a palavra da vida eterna. Não posso deixar me levar por essas mensagens suaves, mas que enganam o ser humano. E esse é o tipo de resposta que todo incrédulo deve dar. Todo aquele que, quando reconhece e vê Jesus Cristo como Salvador, deve dar. Ele precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Ele tem a palavra da vida eterna. Busque o pão da vida.
Jesus, o pão que desceu do céu para salvar todo aquele que nele crê. E como é maravilhoso podermos nos alimentar do pão da vida. Como é maravilhoso poder comer desse pão, que é a própria palavra de Deus. Esse pão oferecido para nós hoje, do qual, alimentado dele, não somos mais levados a buscar em outro lugar. Mais do que um sinal, o homem precisa do pão da vida. Sem ele, sinal nenhum poderá lhe dar o que Jesus veio nos trazer, a vida eterna. Que você possa louvar a Deus, se você já se alimentou do pão da vida, se você já se apropriou do pão da vida, se você já se apropriou do corpo e do sangue de Jesus Cristo, cravado na cruz do Calvário. Louve a Deus essa noite. Mas se você ainda está buscando, saiba que o pão que desceu do céu é Jesus Cristo. E somente Ele pode te dar a vida eterna. Vamos orar. Obrigado a Deus por Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Jesus veio de Belém. Belém significa casa do pão. E Ele desceu de Belém, da casa do pão, para dar a vida aos pecadores. Queremos te louvar porque um dia Teu Santo Espírito nos fez compreender essas verdades. E hoje podemos chamá-lo de Pai. Mas que muitos outros possam, ó Deus, também reconhecer Jesus Cristo como o pão que desceu do céu. Que não fiquem iludidos com os sinais e prodígios que se apresentam nos dias de hoje, mas que afastam as pessoas da cruz de Cristo. Abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Abençoa a semana que vamos iniciar. E pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.